Bom, seguindo aqui, pessoal, vamos lá. E agora eu vou mostrar para vocês que, na real, todo mundo usa essa aqui. Essa polarigrafia de pulso diferencial. Aquela ali que eu tinha falado era a polarigrafia de pulso normal, né? Só que ninguém mais usa a polarigrafia de pulso normal. Por mais genial que ela seja, existe uma que é mais genial ainda. É muito parecido. É chamada polarigrafia de pulso diferencial. São aplicados sucessivos pulsos, é a mesma lógica, né? A diferença é esse diferencial aqui. Quando é aplicado o pulso no eletrodo, né, o pulso de potencial lá no eletrodo de mercúrio, aqui é tempo por potencial, tá? Quando é aplicado aquele pulso na gota de mercúrio, o aparelho espera um tempo para medir, só vai medir no final do pulso. Aqui a lógica é a mesma, só que ele pega esse valor de corrente aqui no final do pulso e ele desconta da corrente quando a corrente estava numa linha base bem baixa. É claro que é uma linha base crescente aqui, mas é uma linha bem abaixo do pulso que ele deu. Então a gente tem uma corrente depois que foi aplicado o pulso e o analito se descarregou no eletrodo, menos um valor de corrente que era um pouquinho antes do eletrodo fazer isso. Ou seja, a gota do mercúrio ela ainda não estava bem convidativa para o analito se descarregar, entenderam? Então, ó, aqui o analito não se descarregou, aí o aparelho bota um pulso, né? Deixa a gota mais rica em elétrons, né? Dá um pulso de potencial, deixando ela um pouquinho mais negativa, e aí o analito se descarrega. Aí a gente vai ter uma corrente aqui. Aí o que o aparelho faz? A corrente que ele mostra na tela do computador é a corrente que deu aqui, menos a corrente que estava antes no eletrodo. E aí a gente chama isso aí de polarografia de pulso diferencial. Sabe qual é a mágica disso? O nosso polarograma vai ser esse gráfico aqui, ó, um pico. Né? Quem faz polarografia de pulso normal tem esse tipo de polarograma. Pessoal, o potencial de meia onda é sempre a metade da curva aqui, do salto potenciométrico aqui. No caso não é potenciométrico, é um salto de corrente, né? Então, para a gente trabalhar com dados aqui, eu teria que pegar esse gráfico e fazer a primeira derivada. Simples assim. E aí, então, já que o aparelho, o polarógrafo, consegue medir, aplicar o pulso, ele mede a corrente no final do pulso, não custa nada o próprio aparelho pegar esse valor de corrente e descontar da corrente que estava antes de ele aplicar o pulso. Para o computador, isso aqui é um serviço que não custa nada. Isso aí é banal, né? Então, mas para a nossa vida facilita muito, porque o gráfico oriundo desse tipo de medida aqui, pulso diferencial, é esse gráfico que todo mundo está acostumado da polarografia. Todo ser humaninho, eu acho que trabalha com polarografia, faz a medida polarografia de pulso diferencial. Sempre que a gente vai lá num laboratório e vê um polarógrafo funcionando, os gráficos são sempre assim, uns picos assim. Ó. E o ápice do pico é o potencial da meia onda, certo? E obviamente que a altura desse pico ou a área do pico que a gente lê é dependente da concentração do analito. E aqui é a mesma lógica, né, pessoal? Aqui, acho que está aqui um desenho, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Então, a polarografia de pulso normal, os polarogramas são assim, a gente tem que fazer a primeira derivada para o polarograma ficar assim. E a polarografia de pulso diferencial, os polarogramas já são assim, né? O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Na polarografia de... Ué, onde é que está o negócio que eu queria mostrar? Ah, é a última coisa, né? Tá, então, eu já queria explicar uma coisa aqui, mas eu deixei por último lá. Tá, então eu vou só reforçar aqui os polarogramas como é que são, né? Só reforçar os polarogramas como é que são. Ó, a polarografia do pulso diferencial, o polarograma vai ficar desse jeito, na forma de picos, né? A altura do pico ou a área do pico ela é dependente da concentração do analito lá na solução que está sendo analisada, né? Então a gente constrói curvas de calibração com essas informações. Era isso que eu ia mostrar agora, mas na verdade está por último no material, então eu vou deixar para explicar por último. O que eu vou explicar agora, o que me falta explicar agora é isso aqui, ó. Ao último, o HMDE. Lembra que eu não tinha explicado antes, eu só disse que a medida era feita em uma gota só. Aqui, eu... eu não fiz desenho nenhum, mas eu vou voltar num desenho aqui. Onde é que tem um desenho do... tinha um desenho aqui, parei. Parei. Deixa eu me achar aqui, tem um desenho, eu quero pegar esse desenho aqui. Aqui, tá? Aqui eu vou explicar o HMDE. Só esse desenho aqui, ó. Posso deixar mais grandão para nós focar aqui no que eu quero explicar, tá? O que é o HMDE? É assim, ó. Vamos supor que eu queira medir cobre, que nem está o desenho aqui. Quero medir cobre. Mas eu tenho uma quantidade muito baixa de cobre. Bem pouquinho cobre na amostra, tá? Então, talvez
eu colocando a minha amostra e fazendo a medida por SMDE, que é a polarografia de pulso diferencial, né? Eu não consigo detectar o cobre, de tão pouco cobre que tem na minha amostra. Vamos supor que seja PPT, né? Então a técnica polarográfica não teve sensibilidade para quantificar o cobre que estava na amostra. Beleza? Tá. Daí eu posso fazer o chamado a cromatografia HMDE, que é o hanging, né? Que eu falei que era o enforcado. O que é essa polarografia? Ela é apelidada, eu pelo menos aprendi assim, né? Já vi que o livro não chama assim, o livro chama de stripping, né? Que é... Mas depois eu falo disso do livro. Né? Eu aprendi por polarografia inversa, tá? E uso essa expressão até hoje. Polarografia inversa. O que vai ser feito aqui nessa polarografia? É uma coisa bem fácil. O aparelho vai deixar... é claro que isso a gente configura no aparelho, né? Eu quero medir como HMDE, tá? HMDE. Aí tu configurou, aí tu vai configurar o resto lá o tempo. O que o polarógrafo vai fazer? Ele vai deixar crescer uma gota de mercúrio lá na extremidade do eletrodo de mercúrio. Vai ficar essa gota de mercúrio aqui, uma só. E a gente vai aplicar, vamos supor que o cobre, ele se descarregue em... eu vou inventar aqui. Vamos supor que seja menos 0,5 volts, tá? Menos 0,5 volts o cobre se reduz e forma cobre metálico, tá? Menos 0,5 volts. Vamos chutar aí. Então, o que eu faço com essa gota de mercúrio aqui? Eu deixo crescer a gota de mercúrio, ficar num tamanho constante, e aí eu faço com que a gota de mercúrio, eu boto ela no potencial um pouco mais que menos 0,5, né? Eu estou chutando aqui que menos 0,5 volts é o potencial que todo o cobre já vai migrar para a gota aqui e se descarregar. Então, eu faço o seguinte, eu boto um potencial até mais que menos 0,5, sabe? Deixo até mais, para ficar bem convidativo para o cobre não ter dúvida de vir aqui e se descarregar na gota de mercúrio. E virar cobre metálico dentro da gota de mercúrio, né? Tem uma amálgama, certo? Então eu deixo aqui, por exemplo, menos 0,75, um pouco mais do que 0,5, né? Então eu deixo no potencial um pouco mais convidativo, bem convidativo, para que todos os cobre migrem em direção à gota de mercúrio e se descarreguem na gota de mercúrio. E isso é o que vai acontecer. Todos os átomos de cobre que estão meio perto da gota ou um pouco mais longe, eles vão vir por difusão e vão tudo entrar para dentro dessa gota de mercúrio aqui. Só que pode ser que tenha alguns cobre que estejam bem longe da gota de mercúrio, tipo lá longe, lá na solução. E é tão longe que ele está que ele nem consegue fazer uma difusão e vir até a gota de mercúrio, porque o coitado está lá longe, né? E aí então, lá no aparelhinho do polarógrafo, existe dentro daquela célula tem uma hélicezinha. Eu não sei se no vídeo lá vai mostrar isso, mas tem uma coisinha que gira a solução, ela agita a solução, certo? Tem uma hélicezinha ali. E aí aquela hélicezinha agita a solução. Se tinha um cobre aqui que não conseguia vir até a gota, se a gente ficar agitando a solução, isso é a corrente de migração elétrica, de convecção, aliás, lembram? Alguém está forçando o cobre, o coitado não ia vir até a gota, mas alguém está empurrando ele até a gota, porque estão agitando a solução. Então, essa etapa a gente deixa por alguns minutos acontecendo lá na medida, ou seja, os átomos de cobre que estavam pertinho da gota já vieram para dentro da gota, os átomos de cobre que estavam um pouco mais longe da gota até conseguiram vir por difusão até a gota, e átomos de cobre que estavam bem longe da gota não estavam conseguindo vir por difusão, mas a gente começou a agitar a solução e a gente está fazendo eles passarem perto da gota. No passar perto da gota, ele vai encontrar a gota extremamente convidativa para ele se reduz e entra para dentro da gota. Então, a gente chama essa etapa aí da medida HDMI de... Como é que a gente chama? A gente apelidava como pescar o analito, né? Mas a gente chama de pré-concentração. Acho que é o nome mais bonito para isso. A gente está concentrando o analito dentro da gota de mercúrio. A gente está capturando, eu poderia dizer que está capturando o analito para dentro da gota do mercúrio. Eu me lembro que eu aprendi, a gente usava essa expressão, que a gente estava pescando o analito. É tipo pescar, o peixe dentro d'água, a gente pesca, né? Então é isso. O cobre está dentro da amostra, a gente está pescando ele, a gente está pegando ele e colocando dentro da gota de mercúrio. Então, nessa etapa, o nome mais bonito seria pré-concentrar, entendeu? Porque a gente está concentrando, porque todo o cobre que estava naquele líquido da célula polarográfica, aquilo ali deve ter uns 15 ml ali dentro, certo? 10 ml, 15. Todo aquele líquido ali, a gente tinha uma quantidade de cobre. Só que agora, fazendo esse processo de colocar todos esses átomos de cobre dentro da gotinha de mercúrio, olhem o quanto aumentou a concentração de cobre. Pensem, uma quantidade de cobre que está em 15 ml. Agora pensa essa mesma quantidade de cobre está dentro de uma gota de mercúrio. Pessoal, essa gota de mercúrio é muito pequena. É assim, ó,
1/10 da cabecinha de um alfinete, ou menos que 1/10 até. É muito pequenininho. A gente tem que fazer um esforço para enxergar aquela gotinha ali. Até tem um vídeo que eu vou mostrar para vocês, eu tinha que mostrar agora até esse vídeo. É muito pequena a gotinha, certo? Então, todo esse cobre aqui vai entrar para dentro da gota. E aí eu vou ter uma quantidade de cobre dentro da gota bem razoável. Porque todo aquele cobre que estava espalhado naquela água lá da amostra, agora está todos os cobres aqui dentro da gota. Aí agora que eu tenho todos os cobres já na forma reduzida, né, os cobres viraram cobre metálico, o que o eletrodo faz? O eletrodo faz o polarógrafo faz. O polarógrafo faz a gota do mercúrio voltar ao potencial dela. Se ela estava extremamente convidativa para o cobre se reduzir e vir para dentro da gota como cobre metálico, agora ela vai ficando cada vez mais pobre em elétrons. Ela vai vindo, ficando não tão rica em elétrons, e claro que ela vai até no máximo aquele 0,2 volts, né? Mas ela faz isso, ela começa a voltar ao potencial e vir para o lado não tão rico em elétrons, vai ficando cada vez menos rico em elétrons. E aí chega uma hora que o cobre se oxida. Entenderam? Então a gente fez uma reação de reduzir o cobre, puxou o cobre para dentro da gota, e isso a gente não se interessou em fazer gráfico nenhum. É só um processo de pesca, de captura, ou de pré-concentração do cobre, entendeu? Para dentro da gota. Agora, depois desse processo, inclusive durante esse processo, a gente agita a solução. A gente manda o polarógrafo ficar agitando o líquido lá, porque a gente está capturando o cobre para dentro da gota. Depois que a gente fez esse processo de captura, agora eu paro de agitar a solução e mando o polarógrafo fazer a varredura no sentido oposto do potencial. E aí, então, esse cobre que antes ele se reduziu e entrou para dentro da gota, agora chegando num potencial não tão rico em elétrons, ele vai se oxidar e vai embora para a solução como cobre 2. Só que aí agora todo o cobre está dentro da gotinha de mercúrio. Então toda essa corrente já vai dar uma corrente bem alta, porque todo o cobre estava dentro da gota. E aí a gente pega essa informação de corrente gerada na gota. Então vejam que toda a análise, né, toda a medida aconteceu em uma gota só de mercúrio. E aí depois que fez a medida, aí o aparelho pinga a gota fora e deu. Aí está feito. Então toda a medida, né, polarográfica foi feita em uma gota de mercúrio só. Entenderam? Isso que é o HMDE. Então até eu expliquei isso tudo nesse texto aqui, mas é claro que no livro tem bastante explicado isso. Tá aqui, eu até botei como é que tá no... Essa palavra aqui em inglês, né, que é tipo... Quer dizer que tu criou uma capa, esse stripping aqui quer dizer uma capa, né? É como tu criasse uma capa de cobre na gota de mercúrio, né? Mas ele meio que se mistura no mercúrio também, forma uma amálgama, né? E ela tem essas duas etapas, a pré-concentração e depois a leitura, né? Então eu não vou ler esse texto aqui, é isso aí. E agora, mais para finalizar, eu vou mostrar para vocês que a análise quantitativa da polarografia é isso, então. Uma coisa bem interessante, até posso botar esse videozinho aqui. Eu tenho que mostrar outro vídeo também, né? Mas lembra desse videozinho, esse cara aqui, ó. Aqui ele, deixa eu ver se eu dou o play aqui, uma hora ele bota, ali ele tá botando o eletrólito, mas depois, não é esse vídeo, é o outro vídeo então, que a pessoa bota a amostra. Na polarografia, como ela consome uma quantidade muito pequena de analito, a coisa mais usada na polarografia, o método de calibração mais usado é a adição padrão. Nossa, o que eu cliquei aqui? O método mais usado na polarografia, né? O método de calibração mais usado é a adição padrão. A gente mede a amostra que tem uma quantidade de analito que a gente não sabe e isso vai dar um sinal de corrente, certo? Depois a gente adiciona uma solução padrão daquele analito ali, a gente adiciona um volume lá dentro da célulazinha, faz aquele cálculo que eu já ensinei, né, que é a correção da concentração, considerando a diluição que o padrão sofreu ao ser adicionado ali, e aqui a gente vai ter também um cálculo da altura do sinal, considerando a diluição também, né? E aí então a gente vai fazendo aquelas adições padrões. Depois a gente traça esses pontos aqui, vê se isso aqui tem uma linearidade. Se tiver, a gente pede para ele dizer onde é que essa linha ia bater no eixo X aqui, quando o sinal de Y for zero, né? Então a gente faz aquela regressão linear e o resultado que dá aqui já é a concentração do analito na amostra. Então a polarografia, todo mundo que trabalha com polarografia, é muito mais prático tu fazer a adições padrões do que fazer curva de calibração. Muito mais prático. Já bota a amostra ali, mede uma vez, depois vai fazendo sucessivas adições padrões e aí faz regressão, faz método de adição padrão, direto. Todo mundo faz isso. Eu acho que eu nunca vi alguém fazer curva de calibração
para depois, porque aqui tu tá usando a mesma célula, pessoal. Tu botou aquela célulazinha ali, opa, estourou o tempo aqui.